Paz do Senhor, meus amados irmãos, paz do Senhor a todos. Louvado e engrandecido seja o nome do Eterno para todo sempre. Quero compartilhar a palavra de Deus, a palavra que o Senhor me incomodou, louvado seja Deus, para compartilhar com os irmãos, com todos aqueles que irão ouvir essa palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é a segurança para aqueles que nele confiam. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz em Salmo de número 121, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Glória a Deus. Esses salmos também é conhecido como salmos de degraus. Quando os judeus eles vinham para Jerusalém, para as festas, adorar a Deus. Observe o que diz esse salmo. Diz que elevo os meus olhos para os altos. De onde me virá o socorro? O meu socorro, meu irmão. O teu socorro, meu irmão, minha irmã. Ele está no Senhor. Ele está no nosso Deus. O nosso Deus, ele é poderoso para nos guardar. Nosso Deus é poderoso para nos proteger. Louvado seja o nome do Senhor. Que a nossa confiança esteja inteiramente no Senhor. Que os nossos olhos possam estar fixados, aleluia, no Deus eterno da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A Escritura Sagrada diz em Hebreus, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, no seu capítulo de número 4, glória a Deus, Hebreus, capítulo de número 4, vamos observar o que diz a Sagrada Escritura. Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Hebreus, no seu capítulo de número 4, o versículo de número 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu e você, meu irmão, minha irmã, podemos entrar na sala do trono de Deus. Não precisamos marcar a hora. Eita glória! Aqui, para falar com o homem ou com a mulher, nós temos que marcar a hora. Mas Deus não. Deus, eu e você podemos entrar diretamente na sala do trono, orar ao Senhor, pedir ao Senhor, falar com o Senhor. E Ele ouve as nossas orações. Olha que coisa maravilhosa. Podemos adentrar com os nossos olhos fixos no Senhor. Como diz os Salmos, elevo os meus olhos ao Senhor. Olha. Eleva os meus olhos aos montes, quer dizer, eleva os meus olhos ao Senhor. Da onde me virá o meu socorro? Aí o verso de número 2 diz que o meu socorro, o nosso socorro, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eita glória! O socorro da humanidade está em Deus. O socorro da humanidade está no Senhor. Observe o que diz a Escritura Sagrada.
no Salmos de número 37. Glória a Deus. Salmos de número 37. Eu gosto de manusear a palavra. Glória a Deus. O salmista diz no Salmo de número 135 que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para o meu caminho. Por isso que eu gosto de manusear a palavra. A palavra que Deus me dá no meu coração. Louvado seja Deus, eu ministro ela para vocês, meus irmãos, e para mim também. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz o Salmo de número 34, no seu versículo de número 7. Glória a Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, olha, e os livra. Diz a Escritura Sagrada que o anjo de Deus, ele acampa, ele faz um acampamento ao meu redor, ao seu redor. Nada pode te atingir, pode me atingir. Por quê? Porque Deus, ele dá a ordem aos seus anjos, ao anjo do Senhor, para me guardar, para te guardar. Deus, quando ele quer te proteger, te guardar, te esconder, o inimigo não pode te achar, meu irmão, minha irmã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque a Escritura Sagrada diz que o adversário, que é Satanás, ele runge, ele brada como leão. Ele fica enfurecido com a minha vida, com a sua vida, tentando nos afastar da presença do Senhor de todas as maneiras. Tentar de todas as maneiras que a gente venha errar, que a gente venha pecar. Mas a Escritura Sagrada diz que o anjo do Senhor, ele acampa, ele faz um acampamento, ele nos guarda, ele nos protege. De uma tal maneira que o inimigo, ele passa ao meu redor, passa ao seu lado, e ele não nos atinge e não percebe que nós estamos ali. Por quê? Porque o anjo do Senhor nos guarda. Lembra aquela vez que você está dirigindo e você passa naquele caminho todos os dias, você passa ali. Isso já aconteceu várias vezes comigo e certamente com você, ou você que está caminhando. Todo dia você passa ali para ir ao trabalho, ou pegar aquele ônibus, ou pegar aquele avião. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aquele táxi, aquele Uber. E de repente naquele dia você está ali pilotando, dirigindo. Você faz um outro percurso e de repente você fala, puxa, errei o caminho. Não, você não errou o caminho. Sabe quem é? É o anjo do Senhor te guardando, te protegendo, te enviando por outro caminho, para que você não seja atingido, meu irmão, minha irmã. Guardando você quando você está dentro do avião. Aleluia, te protegendo, te livrando de todo o mal, para que nada te aconteça. No seu lar, na sua casa, com seus filhos, com a sua descendência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, comigo e com você. O anjo do Senhor lhe acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Por isso que a nossa confiança, glória a Deus, aleluia, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do meu Senhor, vem do meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a Deus. A Escritura Sagrada diz que Senaqueribe, o rei da Síria, glória a Deus, tinha um grande exército, imenso exército. E agora ele vai invadir Jerusalém. E ele manda uma mensagem pelos seus porta-vozes.
para Ezequias, dizendo: Ezequias, quem és tu para confiar nesse Deus? Esse Deus não vai te proteger, não vai te livrar. Ele afronta o nosso Deus. Aleluia! Ezequias manda a mensagem perguntando ao profeta Isaías, louvado seja o nome do Senhor, concernente, aleluia, a mensagem de Senaqueribe, esse rei da Síria. E Deus manda uma palavra poderosa para Isaías, dizendo: diga a Ezequias, para não se preocupar, porque eu darei o livramento. Alamadai, xanamandai, alabás. Menina hanamanayananá. Eu darei o livramento. Diz a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que isso está registrado em Isaías, no seu capítulo de número 37, versículo de número 36, em diante. Diz que Deus, agora ele ordena ao anjo do Senhor, glória a Deus, que vai no arraial dos assírios e destrói, ele mata, ele extermina 185 mil soldados assírios. Olha que Deus poderoso, que envia um só anjo. Que tremendo! Um só anjo. Eita glória, olha aí. Por isso que a Escritura Sagrada diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Fique com esta palavra, meu irmão. Fique com esta mensagem da palavra do Eterno. Palavra de Deus para mim e para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Deus é o Deus de batalha, o Deus da guerra. Aleluia. E o nosso inimigo, glória a Deus, não vai nos tocar, não vai nos atingir, porque o Senhor, glória a Deus, aleluia, é o Elohim Sabaoth, quer dizer, o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra. Aleluia, louvado seja o nome do Eterno para todo sempre. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O nosso socorro está no nome do Senhor. O nosso socorro está em Deus. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo. Que o anjo do Senhor, o próprio Deus, aleluia, ele ordena aos seus anjos para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar de todo o mal. Que Deus te abençoe e te guarde. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu senti de Deus de falar isso para você. Para mim também, essa palavra maravilhosa nesse dia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você gosta, deixa um comentário. Dá um joinha aí, em nome de Jesus, para que outras pessoas possam também ouvir a mensagem do Evangelho, para que outras pessoas que sejam alcançadas através do poder da palavra de Deus. Essa é a minha intenção, é a maior intenção do meu coração, para que outras pessoas, assim como um dia eu não servi ao Senhor, quem sabe um dia eu vou
Vou deixar registrado o meu testemunho, como que foi a minha conversão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas o importante é que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Assim como eu e você foi um dia, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o anjo do Senhor, que o anjo do Altíssimo venha te proteger nesse dia. Você e a sua família, em nome de Jesus de Nazaré. Deus te abençoe e te guarde, te fortaleça. Glória a Deus.